Shalom, shalom a todos. Aproveitar aqui esse momento com a graça de Deus para continuar a leitura de Filipenses. Às vezes não dá para mim fazer, vai acumulando, e se a gente não parar, tomar uma posição, gente, a gente não lê a palavra de Deus. Eu gosto de ler, sabendo que pode alguém estar do outro lado lendo também comigo, ou vai ver o vídeo depois. Que Deus abençoe a nossa leitura no nome de Jesus. Hoje é Filipenses 3, a segunda parte. Lembrando que eu tenho a página Bíblia Diária Helena aí no Facebook e também eu tenho o canal no YouTube Bíblia Diária Helena. Aleluia, Deus seja louvado. Então vamos lá. O apóstolo Paulo falando. Apóstolo Paulo, ele encontrava com os falsos judeus. Gente, hoje está muito cheio de falsos judeus no Brasil, viu? Falsos religiosos. Tá cheio. Cheio. Tem muita gente negando Jesus de Nazaré por causa dos falsos judeus que não é judeu, tá? Mas que estão pregando doutrina anti-nova aliança. Vocês não acreditam? Então preste atenção. Leia os evangelhos, leia as escritas apostólicas, e faz comparação. Agora, se você não entendeu nada, aí só Deus para abrir a sua mente. Mas vamos lá. Filipenses 3, começando no versículo 10. Paulo se defendendo. Paulo falando, olha, vocês acham que vocês guardam a Torá? Vocês acham que vocês são judeu mesmo? Paulo falando. Paulo falou, eu tenho todas essas qualidades muito melhor que vocês e larguei tudo por amor a Cristo. E hoje as pessoas querem negar que Paulo se converteu. Na cara dura, gente, elas vêm negar pra gente. E se a pessoa não conhece a palavra de Deus, vai ficar todo confuso. Okay? Porque o evangelho também é a palavra de Deus. Escrita de Paulo, de João, dos apóstolos, é palavra de Deus, gente, porque eles escreveram inspirado pelo Espírito Santo. Deus seja louvado. Era homem de Deus. Homens que dedicaram suas vidas, que não tinha medo da morte, que morreu pelo evangelho. Que esses de hoje não chegam nem aos pés deles. Algum ou outro que é dedicado de verdade ao Senhor, mas a maioria não é. Nos dias de hoje, ok? E aqui o versículo 10, Paulo fala assim, anseio pelo conhecimento de Cristo e do poder da sua ressurreição, pela participação em seus sofrimentos, tornando-me semelhante a ele na morte. Okay? Você não vê essas pessoas aí que dizem Yeshua, você não vê elas pregando isso. Essas pessoas que dizem agora é Eterno, é Hashem, é Yeshua. Você não vê elas pregando isso que Paulo prega. Não, e elas ainda querem negar que Paulo se converteu. Olha aqui, olha o que Paulo fala. Anseio pelo conhecimento de Cristo e do poder da ressurreição, pela participação em seu sofrimento, tornando-me semelhante a ele na morte, com a esperança de conseguir a ressurreição dentre os mortos. Paulo era humilde. Com tudo que ele passou, com toda a vida que ele dedicava, ele ainda falou assim, com a esperança de conseguir a ressurreição dentre os mortos. Paulo não era convencido, igual hoje em dia a gente tem muitos, estou falando agora também do lado evangélico, que tem muitos que eles são convencidos e não convertidos. Paulo não era, Paulo era humilde. Paulo falou que tudo aquilo ele fazia na esperança de participar da ressurreição de Cristo. E Paulo, um homem santo, dedicado. Vamos lá? Versículo 12. Não pretendo dizer que já alcancei esta meta. Tá vendo como isso aqui não serve para aqueles que dizem que uma vez salvo, salvo para sempre? Uma vez salvo, salvo para sempre. Eu fui escolhido, de qualquer jeito. A gente só leva as pessoas a se tornar orgulhosa.
prepotente. O apóstolo Paulo falou assim: não pretendo dizer que já alcancei esta meta e que cheguei à perfeição. Não, mas eu me empenho em conquistá-la, uma vez que também eu fui conquistado por Jesus Cristo. Ok? O próprio Senhor Jesus apareceu para ele. E o Paulo não era arrogante. O Paulo não se achava que ele era o santarrão. O Paulo, tudo assim que Jesus falasse para ele, ele falava: tá bom, Senhor, me ajuda a te obedecer. Ele abandonou toda a religião que ele tinha, está escrito, por amor a Cristo. Mas esses falsos judeus que pregam por aí, usando o nome Yeshua, o nome de Hashem, muitos deles são falsos, viu, gente? Muitos ainda, talvez ainda não entendeu direito as coisas, ainda está passando uma transição. Mas muito no meio deles são falsos. Eu converso com várias pessoas que você vê que a pessoa só está copiando e colando. Copia e cola, copia e cola. Ela mesma não tem uma fé firmada. Ela mesma não tem assim uma fé concreta. Ela só está copiando e colando. E ela só quer te atrapalhar você pregar o evangelho. Essas pessoas que só copiam e colam, não entendeu nada e ela só quer atrapalhar você pregar o evangelho. Deus nos ajuda, nos livra, em nome de Jesus. Nos livra, Senhor, porque a gente quer pregar a tua palavra. Vamos lá. Consciente de não tê-la ainda conquistado, só procuro isto, prescindindo do passado e atirando-me ao que resta para frente. Apóstolo Paulo, viu? O que resta para frente? O que resta para frente? Mais conhecimento de Jesus. Persigo o alvo, rumo ao prêmio celeste, ao qual Deus nos chama em Jesus Cristo. Paulo não estava lá brigando para ficar com um pedacinho de Jerusalém, para ficar com um pedacinho do muro, para derrubar ali o domo. Nem tinha domo naquela época. Ok. Mas Paulo não estava ali brigando. Eu tenho que ficar no templo, eu tenho que... Não. Ele foi lá uma vez, saiu, foi preso. O Espírito Santo já tinha revelado que ele ia ser preso. E ele foi, temou e foi preso mesmo. Ficou 2 anos preso, só porque entrou no templo. E aí Paulo foi aprendendo que ele tinha que pregar a Cristo mesmo. Ok? Olha aí, persigo o alvo, rumo ao prêmio celeste, o qual Deus nos chama em Jesus Cristo. Nós, mais aperfeiçoados que somos, ponhamos nisto o nosso afeto. Contudo, seja qual for o grau que chegamos, o que importa é prosseguir decididamente. Irmãos, sede meus imitadores. Olha aqui onde que ele fala, Filipenses 3. Irmãos, sede meus imitadores e olhai atentamente para os que vivem segundo o exemplo que nós vos damos. Paulo realmente podia falar isso, porque ele dá um bom exemplo. Paulo abandonou tudo por amor a Cristo. Paulo só pregava Jesus de Nazaré dia e noite, Paulo não pregava religião. Paulo não pregava festa. Paulo não pregava a lei antiga. Ele não pregava, ele conhecia toda ela. Ele praticou toda ela, mas ele não pregava. Mas as pessoas hoje querem negar a pregação de Paulo. Paulo pregava a loucura da cruz. O apóstolo Paulo pregava a loucura da cruz. Hoje ninguém quer pregar a loucura da cruz, nem crê. Como é que vai pregar o que não crê? Porque há muito por aí de quem repetidas vezes vos tenho falado, e agora o digo, chorando, que se portam como inimigos da cruz de Cristo. Olha aí, gente. Pulou até a página aqui. Quando eu fui falar que se portam como inimigo da cruz, a página até pulou. Ok? Aqui, ó. Versículo 18, 3:18. Porque há muitos por aí de quem repetidas vezes vos tenho falado. Okay? Ele falou assim, olha, repetidas vezes eu tenho falado isso para vocês. Repetida. Gente, eu já tô quase igual o Paulo, assim, nesse negócio de repetir.
É claro que eu estou muito longe de Paulo, cheguei aos pés dele. Mas eu estou repetindo. Tem gente que já não aguenta mais eu falar nos grupos. Ok? Olha Paulo falando. Ok? Porque há muitas pessoas por aí de quem repetidas vezes vos tenho falado e agora digo chorando, gente, o apóstolo, se nós achamos que a gente está falando muito, que a gente está achando chato, Paulo chorava, como era tão séria as coisas, Paulo chorava, me ajuda a entender isso, Senhor, Paulo chorava, tenho falado agora e digo chorando, que se portam como inimigos da cruz. Você conhece pessoas inimigas da cruz? Normalmente essas pessoas elas vêm pregando religião, pregando costumes que não foi dado aos gentios. Presta atenção. Elas são inimigas da cruz. Elas não falam nada da cruz, elas não falam nada do sofrimento de Cristo. Elas dizem que esse Jesus aí foi os romanos que inventou. Gente, isso aí já existia no primeiro século. Já falava que Jesus era filho de um romano, gente. Vai estudar a história. Desde o primeiro século, que esses grupos que atacam Jesus vêm. Agora eles inventaram que creem em Yeshua, mas eles negam o Cristo, o Filho do Deus vivo, que está nos evangelhos, gente. Desde naquela época eles diziam que o Senhor Jesus era filho de um soldado romano. Os judeus que mandaram Jesus para ser entregue aos romanos, para ser morto, eles falavam que Jesus era filho de um soldado romano. Porque eles não creem que Deus é capaz de fazer o que Deus fez. Okay? E hoje em dia, eles falam que esse Jesus é romano. Eles continuam falando. E tem gente que segue esse pessoal. Eles não creem no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Não creem. Gente, eu não gosto muito de ficar tocando nesse assunto. Mas quando você depara com algumas coisas aí pela internet, não tem como a gente ficar quieto. Ok? Ele está igualzinho àqueles primeiros anticristãos que dizia que o Senhor Jesus, o Nazareno, era filho de um soldado romano. Agora eles falam que Jesus é criação de Roma. Nossa, como Roma é inteligente, né? Ele está dando uma glória tão grande para Roma, dizer que Roma criou Jesus. Ele está dando uma glória tão grande que eles nem imaginam quanta glória que eles... Acho que por isso que Roma está até hoje de pé aí, e ninguém derruba ela. Porque eles dão uma glória tão grande para Roma. Diz que foi Roma que inventou Jesus. Gente, Jesus é coisa de Deus, o eterno. Deus colocou na mão dos gentios porque Deus já estava aborrecido. E o evangelho veio para a mão dos gentios. Aleluia. Glória a Deus. E a nova aliança foi preservada em Roma. Assim como Moisés foi preservado na casa do faraó. A nova aliança foi preservada em Roma. Glória a Deus por isso. Glória a Deus, aleluia. Então, gente, cuidar com essas pessoas por aí que diz que Roma inventou Jesus, que Roma inventou a nova aliança. Cuidar com essas pessoas porque elas são aqueles mesmo lá seguidores de Herodes que queria acabar com o nome de Jesus de Nazaré. São as mesmas pessoas. Ok? Deus seja louvado, livrai-nos do engano, Senhor. Ok? Essas pessoas não pregam a cruz de Cristo. O apóstolo Paulo era um judeu que pregava a cruz de Cristo. O apóstolo Pedro era um judeu que pregava a cruz de Cristo. O apóstolo João era um judeu que pregava a cruz de Cristo. Mas esse povo por aí, eles não pregam a cruz de Cristo. Por quê? Porque eles não creem. Não crê. Eles não creem na nova aliança e eles não creem em Jesus de Nazaré. E eles dizem que é criação de Roma. Eles estão dando uma glória tão grande para Roma que eles não têm ideia do que eles estão fazendo. Eles não têm ideia. Eles estão pegando a glória de Deus e falando que a glória é dos romanos. Não, a glória é do eterno Deus. Os romanos sem Deus também não é nada. Ninguém. A gente sem o eterno Deus não somos nada.
Já era promessa do Senhor que Ele ia salvar as nações, que Ele ia salvar os gentios, que os gentios iam esperar nele. Nós somos gentios que esperamos em Deus, no eterno, em Jesus de Nazaré. E Paulo fala aqui, porque há muitos o quê, gente? Muitas pessoas por aí, de quem repetidas vezes vos tenho falado, e agora digo chorando, que se portam como inimigos da cruz de Cristo. Eles são inimigos da cruz de Cristo. Por isso que eles falam que Jesus é uma invenção de Roma, porque eles são inimigos da cruz de Cristo. E um monte de evangélicos seguindo, beijando os pés deles. Sabe? Enquanto lá falam que o católico beija o pé do santo, mas muitos evangélicos estão beijando o pé dos falsos judeus, que não são judeus. Os verdadeiros judeus não ficam por aí. Os verdadeiros judeus não ficam por aí empurrando falsas doutrinas. Não fica. Vamos lá? Versículo 19. Cujo destino é a perdição, cujo Deus é o ventre. Destino é a perdição. As pessoas que negam a cruz, que negam que Jesus de Nazaré é o Filho de Deus, que negam a nova aliança, sabe o que é que elas são? O destino delas é a perdição. Ok? O destino delas é a perdição. O Deus dela é o D com D maiúsculo e é a própria barriga, o ventre. Para quem a própria ignomia é causa de envaidecimento e só tem prazer no que é terreno. Tá tudo aqui explicado. Só tem prazer no que é terreno. Cala, eu quero um pedacinho dessa terra. Eu quero um pedacinho dessa terra. Eu quero. Não crê na Jerusalém Celeste. Não crê que Jesus vai nos levar para lá. Não crê. E se vocês seguirem eles, vocês vão ficar tudo perturbados, deprimidos, e vai vir para os verdadeiros cristãos pedir oração depois. Eu profetizo em nome de Jesus. Todo evangélico que for nessa onda dessa pregação de mentira por aí, que está negando o Filho de Deus, que está negando a nova aliança, eu profetizo aqui, ó. Que dia é hoje? Deixa eu conferir aqui. 26 de outubro de 2024. Eu profetizo em nome de Jesus de Nazaré que todos esses evangélicos, esses cristãos que estão indo atrás de falsa doutrina, que nega a nova aliança, que nega Jesus de Nazaré, eu profetizo que eles vão voltar chorando, vai voltar pedindo oração para aqueles cristãos que ficaram firmes na nova aliança e firmes com Jesus de Nazaré. Ok? Vão voltar. E feliz daqueles que voltar chorando, pedindo oração. Feliz daqueles que joelhar diante do Cristo da nova aliança, pedindo salvação. Porque se não fizer isso, vai para a perdição. Ok? Então, olha aí. Está muito claro. Paulo deixou muito claro. Vocês precisam ler as cartas paulinas. Gente, começa de Romanos e vai até... Quando terminar todas as cartas de Paulo... Quando terminar as cartas de Paulo, vem Tiago, Hebreus... Okay? Vai, acho que até Tito. Vai lendo tudo, vai até Tito. Vamos lá. Nós, porém, somos cidadãos dos céus. Dos céus. Dos céus. A pessoa... Nossa, eu nem gosto de falar, porque às vezes só de lembrar me irrita. Só de lembrar me irrita. Uma pessoa querendo me combater com falsas doutrinas que eu já sei. Que eu já sei que há 10 anos atrás eu já comecei a estudar sobre isso. Não estudei não, gente. Você vê por aí, você não precisa nem estudar. Você lê alguma coisa assim, você já acha estranho. Não, isso aqui não está de acordo com a Bíblia, não. Nós precisamos conhecer a nova aliança. Quando você conhece a nova aliança, quando eles vêm com falsa doutrina, você já vai saber que é falsa doutrina. Precisa conhecer. Leia os evangelhos, leia os escritos apostólicos, leia. E profecias, leia os profetas bíblicos. Também, senão você pode ser enganado. Deus seja louvado. Vamos lá. Santo Deus. Nós, porém, somos cidadãos dos céus, e de lá que ansiosamente esperamos Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ok?
o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, do céu. É de lá que esperamos. As pessoas estão esperando na terra, elas estão esperando um Salvador na terra, e vai vir um Salvador falso, político, ok? Que no começo vai ser bonzinho, acordo com Israel, protetor de Israel. Cuidado com esse, que é o falso Cristo. Falso Cristo. Protetor de Israel. O falso Cristo. Faz o pacto de paz. Depois de 3 anos e meio, vocês vão ver a tragédia que vai ser. Não vá se alegrando logo de início. Presta atenção no que está vindo ao mundo. Presta atenção no falso pacto de paz. Ah, ele é tão bonzinho para Israel. E vocês acham que a serpente foi lá no jardim xingando Eva? Ela foi boazinha. É o falso que vem por aí. Não importa de onde ele vem, gente. Se ele vem da primeira nova ordem, se ele vem da segunda nova ordem, se ele vem da América, se ele vem do Oriente, se ele vem de outros países, não importa de onde ele vem, gente. O falso tá para aparecer e muita gente vai se prostrar diante dele. Crentes, eu estou falando, se não tiver firme na palavra do Evangelho de Cristo Jesus e dos escritos apostólicos. Que Deus nos livre em nome de Jesus. Deus nos livre, papai, porque tem muita falsa doutrina. Muito, muito, muito. Nós, porém, somos cidadãos dos céus. E de lá, ansiosamente, esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nós não esperamos Salvador da pátria nessa terra, nem no Brasil, nem em país nenhum. Nós não esperamos. Quem está esperando esse governante mundial que vai resolver tudo, que vai ser bonzinho para todo mundo, que vai fazer pacto com paz com Israel? Esse aí é o mais perigoso. É o mais perigoso, porque depois vai quebrar o pacto e a coisa vai virar feia e o veneno da cobra vai sair. Deus nos livre. Vamos lá, terminando aqui o 21. Que transformará nosso mísero corpo. Que transformará nosso mísero corpo. O apóstolo Paulo não era arrogante. O apóstolo Paulo não falava, eu sou ouro de Orfir. Não. E mesmo porque a gente não foi feito de ouro de Orfir. Nós fomos feitos de pó da terra. O material mais barato que tem. E Paulo fala assim. Que transformará nosso mísero corpo. Tornando-o semelhante ao seu corpo glorioso. Corpo glorioso de Cristo, viu, gente? Em virtude do poder que tem de sujeitar a si toda criatura. Ok? Nosso mísero corpo, feito do pó da terra, nós não somos ouro de Ofir, igual a música diz. Não somos. Nós somos feitos do pó da terra, material mais barato que tem. Mas em Cristo Jesus, Ele vai nos transformar num corpo glorioso para estar na nova Jerusalém, a Jerusalém celeste que desce para a gente estar com Cristo. Cristo nisso? Então, valeu a nova aliança. Não fique dando ouvido para essas doutrinas por aí que nega a nova aliança, que nega o Jesus de Nazaré, que já vem com umas histórias que não... Gente, nossa língua é portuguesa, nós vamos falar português e Deus entende português, porque todas as línguas foi criado pelo eterno Deus. Então, quando essas pessoas começam a proibir falar Jesus, afaste-se delas, porque elas já estão com o Espírito de Anticristo. Quando elas começam a poder feito na nova aliança, afaste-se delas. Quando elas começam a dizer que foi Roma que inventou Jesus, afaste-se delas. Porque elas são anticristãs, espírito de anticristo. E que Deus vos abençoe. E abençoe a mim também, porque eu preciso das misericórdias do Senhor todos os dias. Em nome de Jesus, amém. Shalom, shalom. Siga lá nos meus canais. Página Facebook, Bíblia Diária Helena. Canal do YouTube, Bíblia Diária Helena. E também eu gosto de escrever muitas frases. Então meu Instagram é para frase.
Então tem meu Instagram também, que é Helena Frases, ou Frases de Helena, Helena Frases, Frases de Helena, não sei, às vezes meu Facebook, esse meu Facebook que eu tô fazendo essa live também, eu coloquei Helena Frases porque eu gosto muito de escrever frases. Ok, fica todos na Shalom até qualquer hora. Deus vos abençoe em nome de Jesus.